alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Paulo e a gente está aqui para mais uma aula de ciências. Na última aula, nós começamos a falar sobre as características da Terra primitiva. E eu falei para vocês que hoje ia ter muita coisa legal para a gente continuar aquele assunto. E realmente teremos. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos recados do coração, aqueles recados importantes que você está cansado de saber, mas que eu vou relembrar. Que é muito importante se dedicar a assistir as videoaulas para que você entenda todo o conteúdo. Se você só acessar os slides, talvez fique algumas dúvidas na sua cabeça. Então assista a videoaula que está sendo feita com muito carinho para que você aprenda cada vez mais coisas. Também é legal fazer resumos no caderno, para você fixar tudo aquilo que eu estou te falando. Porque às vezes você escuta e assimila, mas se você não anotar, talvez depois você esqueça. Então faça pequenos resuminhos, algumas notas sobre aquilo que a gente está comentando. E também nas outras matérias que você está vendo. Leia todo esse conteúdo em diversas fontes. Você pode ter um livro, tanto didático quanto em PDF, quanto impresso. Você pode ter acesso a páginas da internet com esses assuntos. Então faça pesquisas, busque saber mais sobre aquilo que os professores estão te contando. Além disso, você pode mandar mensagem para o seu professor lá no Classroom. Ele te manda mensagem todo dia, gente. Manda um oi para ele, diz que você está bem, pergunte sobre as suas dúvidas, esclareça as suas dúvidas com ele. Além disso, você tem a oportunidade de realizar os meets com os professores agora. As escolas estão se organizando, estão convidando vocês, então participe. Você vai ver que é bem legal rever os seus amigos, os seus professores e ter essa interação do conteúdo com alguém que já estava junto com você antes da pandemia. Mas também é importante lembrar de dar a presença, confirmar a presença lá respondendo a atividade que está no Classroom. Mas se você não tem acesso aos aplicativos, você pode buscar na escola a sua atividade. Então busque, traga para casa, peça ajuda para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para alguém que esteja com você em casa nesse momento. É legal você fazer a sua atividade e pedir para um adulto olhar antes de você levar para a escola, porque talvez você possa ter se confundido e anotado alguma coisa errado. Quando o adulto for te ajudar, ele pode te orientar a alterar essa resposta e você ter uma nota um pouquinho melhor. E aí você não vai ter falta porque você está entregando essas atividades, ok? Então agora, bora começar a falar de Terra primitiva. Nós aprendemos já quais eram as características da Terra, então hoje a gente vai relembrar esse assunto. Além disso, a gente vai entender como surgiu a vida aqui. Eu, você, o seu cachorro, as bactérias, os vírus, como que tudo isso surgiu? A gente vai entender hoje. E é legal estar com o caderno para poder anotar os pontos importantes, porque talvez na hora de responder aquela atividade que você tem que responder no Classroom, você precise conferir em alguma coisa no seu caderno. Então anota aí para ficar mais fácil. Bora começar então. Eu trouxe esse calendário para a gente fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente já comentou na aula passada. Sabe aquela retrospectiva que tem dia 31 de dezembro? É mais ou menos aquilo que a gente vai fazer. Fazendo uma analogia aos fatos que ocorreram desde a formação do universo até a existência do homem. A gente vai colocar lá como dia 1º de janeiro há 14 bilhões de anos atrás. Lá no comecinho, quando surgiu aquela explosão que deu origem ao Big Bang. Se a gente analisar por esse lado, no dia 31 de janeiro, lá no finalzinho do mês, depois de 1 bilhão de anos, a gente tem a formação da Via Láctea. Quando a Via Láctea se forma, a gente tem ali dentro dela o Sistema Solar. Então a gente consegue considerar, depois de algum tempo que formou a Via Láctea, lá no dia 1º de agosto, a formação do Sistema Solar e a formação do planeta Terra. Então vejam que desde janeiro até agosto levou bastante tempo para que as partículas se unissem e formassem o nosso planeta. Lá em agosto surgiu o planeta Terra e lá em setembro surgiu a vida primitiva, que é o que a gente vai aprender hoje. Seres unicelulares, aqueles organismos feitos de uma única célula. Isso aconteceu mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. Aí se a gente continuar aqui depois de setembro, lá em novembro, no dia 28, mais ou menos há 2 bilhões de anos atrás, surgem os primeiros seres multicelulares, então aqueles que têm várias células no corpo. Então levou mais ou menos 2 meses dentro do nosso calendário para que os organismos unicelulares
se modificassem, sofressem processos evolutivos e se tornassem organismos multicelulares. Aí depois, em dezembro, foi quando tudo aconteceu com relação à vida. A vida no nosso planeta é algo muito recente. Cerca de 500 milhões de anos atrás é que surgiram as primeiras plantas. Depois, 230 milhões de anos atrás, surgem os primeiros dinossauros. Olha como eles não são tão antigos assim. Depois, os primeiros mamíferos. 60 milhões de anos atrás é quando os dinossauros são extintos por aquele asteroide que cai na Terra e que acaba levando eles à falência. E aí, 350 mil anos atrás, mais ou menos no dia 31 de dezembro do nosso calendário. Se a gente fosse analisar a evolução do planeta Terra em um ano, o planeta Terra surgiu aqui em agosto e o homem só foi surgir no último dia de dezembro, no dia 31. Há mais ou menos 350 mil anos atrás. É muito pouco tempo se a gente parar para pensar que o universo existe há 14 bilhões de anos. Então, esse feedback, essa retrospectiva, é só para você entender o assunto da aula de hoje. Não precisa decorar essas datas, não precisa anotar tudo isso no caderno, mas é para a gente ilustrar tudo aquilo que vamos comentar hoje, ok? Quando a gente falou de características da Terra, eu te contei que ela tinha temperaturas muito altas. Cerca de 12 mil graus Celsius era a temperatura normal aqui. Tipo, amanheceu o dia, então, 12 mil graus Celsius. O planeta Terra estava com intensa atividade vulcânica, então muitas erupções e emissão de gases. Esses gases faziam parte da atmosfera do planeta, que era uma atmosfera extremamente tóxica, com muito dióxido de carbono e nitrogênio. A gente sabe que tem dióxido de carbono e nitrogênio na atmosfera atual, porém as quantidades são bem diferentes. Antigamente, naquela época, era muito grande a concentração desses gases. E a gente também tem que lembrar que não existia nem vapor de água e nem oxigênio, o que dilui esses gases e torna o ar habitável. Além disso, lá na Terra primitiva, eu falei para vocês que tinham muitas radiações que entravam dentro do planeta, porque a gente não tinha uma camada em volta, que é a camada de ozônio. Também tínhamos muitas descargas elétricas. Tá, mas aí você pode pensar, um trovão e um relâmpago surgem quando está para chover. Naquela época a gente não tinha chuva de água, mas aqueles gases e toda aquela quantidade de vapor que estava saindo de dentro do vulcão fazia com que ocorressem tempestades, mas tempestades elétricas. Por isso que tinham muitas descargas desses raios. Além disso, vários corpos colidiram com a Terra naquele período, asteroides e meteoritos que a gente já comentou na aula passada. Agora, só para a gente refrescar tudo isso e ter uma atividade no caderno, bora fazer um exercício. Com base em nossos estudos sobre a Terra primitiva, anote em seu caderno quais eram as condições encontradas no planeta na época do seu surgimento. Então lembra de tudo que eu te falei e anota aí para responder e eu já volto.
Estamos de volta e esse exercício estava tranquilo porque eu já tinha comentado com vocês uma aula anterior, a gente reviu agora no início da aula, então vamos só organizar essas ideias num pequeno textinho. As condições encontradas na Terra primitiva eram altas temperaturas, erupções vulcânicas e emissão de gases como o dióxido de carbono e o nitrogênio. Além disso, a gente tinha intensas radiações ultravioletas, descargas elétricas e grandes impactos de asteroides. Então, 6 características que o nosso planeta Terra tinha lá quando era um planeta primitivo e que hoje já não tem mais essa condição. Foi sendo modificado com o passar do tempo. Se você assistiu aquele vídeo que eu deixei o QR Code lá na primeira aula, você conseguiu analisar várias diferenças, tanto no período de rotação da Terra. A Terra girava muito mais rápido quando ela se formou. Depois ela começou a girar mais devagar. Você também pode notar diferença na distância da Terra e da Lua. Quando a Lua se formou, ela estava a apenas 22 mil quilômetros da Terra. Depois, com o passar do tempo e até chegar nos dias de hoje, a gente sabe que ela está mais ou menos a 380 mil quilômetros de distância daqui. Então, se você não assistiu aquele filme, volta na aula passada e assiste, porque daí tudo isso daqui fica mais ilustrado para você poder entender. E tem várias curiosidades sobre esse assunto. Falando sobre asteroides e sobre o impacto deles na Terra, eles têm uma consequência. Essa consequência é o surgimento de crateras. Essas crateras, elas podem ser analisadas em várias regiões do planeta Terra. Não que elas existam da mesma forma até hoje, mas você consegue visualizar elas no nosso planeta. E é sobre isso que eu vou contar para você um pouquinho. Existem muitas crateras que foram deixadas no nosso planeta por conta desses asteroides que foram bombardeando a Terra. Muitas delas foram se apagando com o passar do tempo, porque nós temos um processo que o solo sofre chamado de erosão. Esse processo, quando vai caindo água da chuva, ou quando o vento bate, ou quando até mesmo os seres vivos vão pisando em cima do solo, ele vai sofrendo um processo de desgaste. E aí o solo se modifica. Mas a gente consegue encontrar crateras que estão intactas, que você consegue ver realmente o buraco que o asteroide deixou no chão. A maior delas é essa que está aqui na imagem, é a cratera de Vredefort na África do Sul. Ela é a maior e a mais antiga cratera que é encontrada no nosso planeta. Ela tem 300 quilômetros de diâmetro, galera. É muito grande. Além disso, o impacto que formou ela aconteceu há 2 bilhões de anos atrás. Então, a Terra estava lá na metade da vida dela, estava tipo adolescente, super feliz, pá, veio um super asteroide e colidiu com ela. Esse asteroide ele tinha, em média, de 6 a 10 quilômetros de diâmetro. Então percebam a diferença do tamanho do asteroide para o tamanho que deixou o buraco aqui, a cratera que ele formou. Esse impacto, a velocidade dele era de 40 a 250 mil quilômetros por hora. A velocidade dele era muito grande, por isso que a cratera que se forma acaba sendo maior do que o tamanho dele, porque a velocidade acaba dando esse impacto grande. A gente estuda isso em física, você vai entender um pouquinho melhor quando chegarmos nesses assuntos da sua vida escolar. Mas essa cratera você consegue ver ela através de dispositivos de GPS pelo computador. Além disso, eu trouxe para você esse QR Code de um vídeo que mostra algumas crateras que são possíveis de se visualizar por esses GPS no computador. Então é bem interessante para você analisar depois. E no Brasil, nós temos uma cratera, que é a cratera da Serra da Cangalha, que fica lá em Tocantins. Se você observar na imagem que tem ali, você consegue ver o formato da cratera. Nós temos muitos asteroides que caíram, inclusive um deles dizimou várias populações, não só de dinossauros, mas outras populações de outros organismos que existiam antes dos dinossauros e até mesmo depois deles. Então a gente tem esses resquícios que nos mostram que isso realmente aconteceu. A gente consegue analisar a rocha lá no solo e ver que ela sofreu modificações. Quando a gente fala de rochas metamórficas, que sofrem mudanças por temperatura e pressão, é disso que a gente está falando. Um impacto muito grande é uma pressão muito grande na rocha. A temperatura é porque
o asteroide veio extremamente quente, quando caiu ali, sofre essa alteração. Então, os paleontólogos, que são os cientistas que fazem essas análises, eles conseguem descobrir essas coisas observando esses fatos. Então é bem legal observar tudo isso e ver a história da Terra através das marcas que foram deixadas por aqui. A água no planeta Terra também é algo que surgiu vindo desses asteroides. Parte da matéria que a gente tem aqui também veio de lá, como o sal que eu te contei na aula passada. Esses corpos que se chocaram, eles levaram milhões de anos se chocando com a Terra. E aí foram trazendo esses cristalzinhos de gelo, que quando a Terra se resfriou, conseguiu acumular essa água, ó, nas crateras que já existiam. Então, ainda tinha asteroide caindo, já tinha cratera com um pouco de água líquida e eles iam trazendo mais, até aumentar a quantidade de água. E essa água fazer aquele ciclo que a gente conhece. Ela esquenta, evapora, condensa e chove, precipita. Então, ela está fazendo esse processo desde milhões de anos atrás. E agora vamos fazer um quiz. Acredita-se que a água do planeta Terra chegou até aqui por meio de asteroides que se chocaram ao longo de milhares de anos e traziam dentro de si pequenos cristais de gelo. Além disso, eles também trouxeram cristais de sais que ajudaram a criar. Letra A, as montanhas. Letra B, os lagos. Letra C, os dinossauros. E letra D, os oceanos. Responde no seu caderno e eu já volto. Voltamos, galera! E a resposta certa desse exercício é a alternativa D. Esses asteroides que trouxeram sais e trouxeram cristais de gelo deram origem aos oceanos. E falando em oceanos,
a gente vai falar do surgimento da vida lá dentro. Alguns estudos indicam que essas substâncias que estavam tanto no solo da Terra, quanto algumas substâncias que foram trazidas dentro dos asteroides, deram uma possibilidade para que as moléculas que aqui existiam se transformassem. Junto com raios ultravioletas e descargas elétricas, era uma mistura de coisas acontecendo que propiciou o evento da formação de moléculas ativas, que eram moléculas de seres vivos. Mais para frente, claro. Os organismos que surgiram ali no começo da vida eram organismos bem simples, eram moléculas estáveis, moléculas orgânicas. A gente pode analisar aqui, no próximo slide, não nesse, que alguns estudos também podem nos dizer que dentro desses asteroides talvez existissem algumas moléculas que pudessem dar origem a uma vida. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, mas será que dentro do asteroide tinha uma receitinha lá, um ingrediente X, que na hora que caía na Terra dava origem à vida? Talvez, não sabemos exatamente, mas são teorias sobre esse assunto que a gente vai analisar com calma. Quando a gente fala de vida na Terra, a gente tem que pensar que isso começou a acontecer há 3,5 bilhões de anos atrás. Então é muito tempo atrás. E aí, quando isso aconteceu, eram estruturas que tinham características de seres vivos, como metabolismo e reprodução. Apenas. A gente não está falando de organismos que saltam, organismos que nadam ou organismos que voam. A gente está falando lá 3,5 bilhões de anos atrás de organismos que têm metabolismo e reprodução. Esses dois fatores que depois vão dar origem a outros seres. Quando a gente vai falar disso, a gente tem que analisar alguns passos. Lá nos oceanos tinham alguns componentes que começaram a se organizar. Como assim? Tinha a água, o solo, e a água estava em cima do solo. A descarga elétrica, o raio ultravioleta, tudo isso ia misturando aquelas substâncias. Com o passar do tempo, essas substâncias dão origem a moléculas que têm um princípio ativo. Elas são diferentes daquilo que existia antes. Nada que tinha antes era igual ao que está surgindo dessa mistura. Essas estruturas simples, que começam a se unir, vão dando origem a estruturas mais complexas. Então, as moléculas que estão ali, que são diferentes, se unem e formam uma mais diferente ainda. E a gente começa a falar de aminoácidos. Aminoácidos são substâncias que dão origem a proteínas. E o corpo dos seres vivos é basicamente feito de proteína. Então, lá no início de tudo é que a gente tem essa formação dessa substância. Mas são só moléculas. Não é algo que você possa olhar e falar assim, caraca, um tiranossauro. Não. São moléculas complexas, estruturas que têm metabolismo e que se reproduzem. Que a gente pode dar um nome de coacervado, que depois a gente vai entender melhor quando falar das teorias que falam sobre isso. Mas a gente pode dar um nome para tudo isso, para essa moléculazinha que se diferenciou. Um negócio diferente, além daquelas 6 características que tinham, surge esse coacervado. Essas estruturas, elas começam a se dividir, então elas se reproduzem. E aí depois começam a surgir os primeiros seres vivos. Lembrando daquele calendário que a gente falou no início da aula, que os primeiros seres vivos que surgem são seres unicelulares. São aqueles seres feitos de uma única célula. Depois de muitos milhões de anos é que surgem seres multicelulares. E ainda assim, não é um Tiranossauro Rex. Os seres multicelulares que surgem são algas, depois seres que vão saindo para fora do oceano, que são as plantas, depois pequenos organismos, insetos, aí outros animais pequenos, pequenos mamíferos, aí répteis, aí grandes répteis, que é o que vocês adoram. E aí depois a gente vai vendo outros organismos maiores e mais complexos. Mas lá no início de tudo, galera, eram coacervados, moléculas simples que se reproduziam, formavam moléculas complexas e aí depois deram origem a seres unicelulares, ok?
Agora vamos pensar um pouquinho aqui. O aglomerado de moléculas orgânicas, revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se letra A, aminoácido, letra B, coacervado, letra C, micro-organismo e letra D, enzima. Responde no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta e a resposta desse exercício era a alternativa B, os coacervados, aquelas moléculas simples que têm metabolismo, que se reproduzem e depois dão origem a seres unicelulares. Quando a gente fala de seres vivos, a gente tem que analisar todos os tipos de seres vivos, toda a biodiversidade. Evidências indicam que os primeiros passos para isso, desses seres vivos que se surgiram, sofreram modificações por muito tempo. Então, não é um ser vivo que a gente vai encontrar hoje. Você vai na praia e você vai ver uma água viva. Ela não surgiu direto do coacervado. Teve muita coisa envolvida aí no processo. E isso levou milhões de anos para acontecer. Então, não foi assim, pá, um passo. Existem pessoas que podem acreditar em teorias do criacionismo, por exemplo, que todas as coisas foram feitas e criadas perfeitas e colocadas no planeta Terra. Mas aqui a gente está falando de teorias científicas, de a evolução do ser vivo a partir dessas moléculas orgânicas. E aí, quando a gente fala disso, cerca de 1 bilhão de anos depois do surgimento da vida na Terra, uma enorme variedade de formas de vida já habitava o planeta. Então, se a gente observar aqui na imagem, o planeta era só lava, só vulcão, só descarga elétrica de raio ultravioleta e asteroide. Depois de um tempo, começou a surgir água.
Essa água foi dando origem a alguns organismos, aqueles organismos simples. Depois de 1 bilhão de anos, já tinha muita coisa. E durante o processo de evolução, tanto da vida quanto do planeta Terra, tiveram vários momentos de catástrofe. Agora a gente está passando por um momento difícil, que é essa pandemia, que tem muitas pessoas que não estão resistindo, a gente está vendo a ciência tentando buscar uma vacina para a gente poder controlar esse vírus. Está um caos. Mas a Terra já passou por vários momentos de caos. Desde que a vida surgiu aqui, várias populações já foram extintas, inteiras. A gente consegue descobrir isso analisando os fósseis. Mas vários momentos a gente teve surgimento de vida e vida sendo extinta. Então a Terra foi se adaptando e os seres vivos também. E agora, nesse momento, é um momento de adaptação. Nós precisamos nos adaptar para que a vida volte ao normal. É preciso tomar todos os cuidados para que a vida possa retomar, assim como a vida retomou lá atrás, para todos os outros seres vivos. Para os dinossauros não foi a mesma coisa, mas se a gente analisar, tem animais que parecem com eles até hoje. Observe uma tartaruga, um crocodilo, uma cobra. São répteis, eles são do mesmo grupo, então eles podem ter sobrevivido àquele impacto do asteroide e se adaptado. Então a gente precisa se adaptar a esse momento de pandemia, a esse vírus, e continuar a nossa vida, para depois ter outras coisas para a gente poder vivenciar aqui no planeta Terra. O surgimento, que é isso que eu estava falando para vocês, tanto o surgimento quanto a extinção dos seres vivos continua acontecendo, desde o surgimento. Então, dinossauros estavam lá, caiu um meteoro, eles acabaram indo embora. Mas teve outros meteoros que dizimaram outras populações. Existiam insetos que eram gigantes aqui no planeta Terra e eles foram dizimados. A gente teve eras do gelo que congelaram muitas coisas, a gente teve eras de aquecimento onde muitos seres vivos não aguentaram o calor. Então é preciso se adaptar para conseguir sobreviver e levar a espécie adiante. E agora mais uma atividade. De acordo com o que aprendemos nessa aula, o surgimento da vida no planeta Terra levou alguns milhões de anos para ocorrer após a formação do mesmo. Analise as frases a seguir e marque V para as que forem verdadeiras ou F para as que forem falsas. Eu vou deixar as frases aqui, você vai analisar sozinho, porque você é muito inteligente, e daqui a pouquinho eu volto só para dizer que você acertou tudo, ok?
Estamos de volta para corrigir este exercício que era muito simples. Bora lá? Na letra A era falsa. Vamos entender por quê. Todos os seres vivos permanecem no planeta desde que surgiram. A gente viu que não, que houveram várias extinções de vários organismos e que eles sofreram evoluções. Então, é falsa. Na letra B também é falsa. A Terra deu condições para cada ser vivo surgir e permanecer como foi criado. Nós vimos que não, que surgiram primeiro moléculas simples, que se combinaram e formaram moléculas compostas, que deram origem a seres unicelulares, que depois surgiram seres multicelulares, e aí esses seres passaram por vários processos evolutivos. Então, as duas primeiras sentenças são falsas. Agora, a letra C é verdadeira. Vamos ver por quê? Muitos seres vivos sofreram um processo de evolução desde que surgiram. Exatamente. E a letra D, vários organismos já foram extintos do planeta. E é verdade. E a gente precisa se cuidar do que existe aqui hoje para que mais seres vivos não sejam extintos. Ok? Chegamos agora no nosso momento de feedback, de retomar tudo aquilo que a gente conversou e vamos falar o que a gente falou sobre o planeta Terra. Que ele sofreu modificações desde que surgiu, tanto na estrutura do planeta quanto nos seres vivos que habitam aqui. A vida que surgiu em nosso planeta só surgiu quando tiveram condições favoráveis. Quando a água estava aqui, quando deixou de ter tantos gases que eram prejudiciais na atmosfera. Esses seres vivos que surgiram na água tinham um metabolismo e o metabolismo deles liberava oxigênio. Então esse oxigênio que foi sendo liberado na atmosfera foi muito bom para os seres vivos que surgiram depois. Houveram várias etapas no processo de evolução dos seres vivos. Sim, várias etapas, inúmeras etapas, que a gente pode analisar durante muito tempo falando sobre isso. Muitas espécies de seres vivos já foram extintas, pois o planeta Terra já passou por eventos que impediram a existência deles. E talvez agora, na pandemia, seja um momento desse, de parar, prestar atenção, ver o que a gente pode fazer para impedir que mais pessoas sofram com isso. E impedir que esse vírus sofra novas mutações para que outros seres vivos também não sofram com esse tipo de organismo. E aqui hoje eu trouxe uma frase diferente para você, desse filme do Lorax, que é um filme que fala sobre cuidado do planeta, ter essa consciência que diz assim, ó, quanto mais você lê, mais coisas você vai saber. Quanto mais você aprende, a mais lugares você irá. Então é importante você ler e aprender e saber mais coisas, porque por mais que você more numa cidade pequena, que você não tenha muitas condições monetárias, você pode viajar com a sua imaginação. Você tem a internet na sua mão, você pode ir a qualquer lugar com a internet. Você pode visitar qualquer lugar com ela. Você pode estar na era dos dinossauros, na era do Big Bang, ou então até mesmo fazer uma viagem para o futuro, pesquisando novas coisas. Então, estude, aprenda, se dedique. Esse momento é importante para isso. Take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por assistirem essa aula. E a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!